Sejam bem-vindos ao nosso segundo Marista Cast. Sou Olga Mourado, orientadora educacional do Colégio Marista de Natal. Hoje iremos abordar um tema essencial para o bem-estar e o desenvolvimento dos nossos filhos, a comunicação. Como pais e responsáveis, por vezes nos vemos diante de desafios de entender e ser entendidos por eles. Isso mesmo, Olga. Eu sou Belisa Machado, orientadora educacional do Colégio Marista de Natal. Hoje estaremos com a temática Como se comunicar melhor com seu filho. O nosso convidado de hoje é Geraldo Cavalcante, especialista em adolescentes e neuropsicólogo e mestrando em neurociências. Seja bem-vindo, Geraldo Cavalcante, ao nosso segundo episódio do Marista Cast. Agradecer, o convite, estar aqui com vocês e fico muito grato, lembrar do meu nome, como psicólogo de adolescente, treinador comportamental de adolescente. Estou sempre à disposição do Colégio Marista, conte comigo. Vamos lá. E aí, Geraldo, quais são as grandes dificuldades que os pais enfrentam para se conectar com os filhos? Isso é uma boa pergunta, viu, meninas? Vale 1 milhão essa pergunta. Mas existem algumas dificuldades para os pais se conectarem com os seus filhos, né? Primeiro que os pais hoje eles se envolvem em mais atividades. Então, os pais buscam trabalhar mais, eles estão mais envolvidos em atividades de lazer, atividades da igreja, hobbies, aprender novas habilidades. Porque hoje se prega que você tem que curtir, tem que aproveitar, você tem que se desenvolver, você tem que performar. Você não tem apenas que fazer aquela atividade, você tem que fazer bem feito. Então, não é apenas tocar um instrumento, você tem que tocar vários instrumentos, ou instrumento muito bem, várias músicas. E isso ocupa tempo. Fora isso, ainda tem a tela também, né? Que se fala que os jovens estão viciados em tela, mas, sinceramente, eu não acho que é só os jovens, eu não vejo que é só os jovens. Os adultos também e os idosos também. Tem pesquisas feitas com idosos, camarada aposentado, o tempo todo em casa. Essa turma aí também está gerando uma grande dependência da tela. Então, o número de atividades que os pais, eles, hoje, ocupam na sua agenda, esse desejo de performar, trabalhar, esse trabalho em excesso, porque eu entendo a preocupação dos pais. Eles querem aumentar a sua renda para poder proporcionar mais conforto, mais lazer para a sua família. Isso é bacana. Mas o dia tem 24 horas. É curto, né? É verdade. Então, se eu estou dedicando mais no meu trabalho, nas minhas atividades de lazer, isso vai diminuir um pouco também na minha casa. Concordo. Geraldo, diante dessa dificuldade que os pais, por vezes, encontram, nós temos aí a faixa etária, né, que vai desde a primeira infância até a adolescência. A questão emocional dificulta um pouquinho essa comunicação? Os pais terem essa percepção? Se a gente for pegar essa questão emocional dos pais, a maneira como é feita essa comunicação, por quê? Temos alguns tipos de pais, né? Sim. Então, eu posso ser um pai autoritário, que é aquele pai que impõe as regras. Eu posso ser aquele pai permissivo, que eu não sei nem qual é o colégio que meu filho estuda, a série que ele faz. Eu posso ser um pai negligente, ou eu também posso ser um pai participativo. Então, aquele pai participativo, aquele falo pai e mãe, né? Sim. Pais parceiros, aqueles pais que acolhem os seus filhos, que validam as emoções dos seus filhos. E eu gosto muito de falar isso nas minhas palestras para pais. Nós, pais, precisamos validar as emoções dos filhos. Então, validar eu compreendo, eu entendo. Por quê? Meu filho chega e fala assim, pai, fiquei de recuperação. Tenho 10 disciplinas lá no Marista e fiquei em recuperação em 8. Um pai que não valida, poxa vida, você só estuda, você não faz nada e você ficou em recuperação em quase todas as disciplinas. Isto é não validar. O que é validar a emoção do meu filho? Cara, eu entendo que você está triste, eu entendo que você está frustrado, você ficou em recuperação em 8 disciplinas, eu sei do seu potencial, eu sei que você poderia também ter se dedicado mais. Vamos juntos conversar, entender o que é que está acontecendo, que você não conseguiu ter um resultado na qual você tem total condições
de poder atingir. Então, esse é o pai parceiro, aquele pai participativo. Então, eu acho que o primeiro passo, quando você fala nas emoções, Olga, é eu como pai e mãe entender se eu sou um pai negligente, autoritário, participativo ou parceiro. Então, eu preciso entender qual é o meu perfil de pai para que eu possa tentar melhorar essa minha comunicação em relação com os meus filhos. Perfeito, perfeito, né? E me diga uma coisa, Geraldo, aquele adolescente que quer fazer parte de um grupo, né, no colégio, ou de amigos próximos, a questão da identidade, onde ele quer ser independente da família. Como fica essa comunicação? Fica delicada. mas a gente tem que entender, né? A gente tem que entender, assim, como se comunica e o momento que o meu filho está vivenciando. Por quê? Porque o adolescente, a gente sabe que ele quer reafirmar a sua maturidade, a sua independência, a sua autonomia. Isso faz parte. E uma forma também dele reafirmar essa independência, autonomia, maturidade, é se distanciando dos pais. Então, eu tenho 2 filhos pequenos. E quando eu chego em casa, vem correndo pra cima de mim, né? Eu falo muito isso pra minha esposa. Meu amigo, tem que aproveitar muito essa fase. Porque quando eu chegar em casa daqui a uns anos, daqui a 10 anos, por exemplo, eles não vão nem olhar pra mim. Eu vou chegar, meus filhos são Bebel e Pepeu. Então eu vou falar assim, oi Bebel, oi Pepeu. E aí? E aí? Hoje é papai, você chegou. O cara é o super-herói dos pais, né? Isso é maravilhoso. Mas eu tenho que entender também que como meu filho está reafirmando a sua maturidade na adolescência, nem sempre ele vai estar aberto a conselhos. E aí um pai ou uma mãe ele tem que saber qual é a melhor forma que meu filho está aberto para poder receber essas orientações. Momento também? O momento certo. Porque muitas vezes nós aprendemos ou acreditamos que é apontando. Sim. Você errou, você não faz direito, você precisa melhorar. E aí é uma defesa natural do ser humano. Quando alguém aponta um defeito, um ponto de melhoria meu, eu vou me blindar. E eu vou me defender. Alguns jovens que têm um modelo um pouco mais passivo, ele vai ficar calado. Mas aquele jovem que não tem um modelo passivo, ele vai atacar. Aí gera o conflito. E aí não vai chegar a nenhum consenso, porque vai ter esse conflito e não existe nenhuma comunicação nesse momento, né? É um defendendo os seus valores, os seus direitos, o que eles acham que é certo. Vai ser o pai querendo direcionar o filho se protegendo, se defendendo, e um acusando o outro. E aí você falou uma palavra-chave, valores. Ele tem que estar presente nessa relação, nesse momento? Os valores têm que estar presentes em todos os momentos, todas as horas. E eu acho que a família, ela tem que fazer como empresa. Então, a empresa não tem valores e culturas, e isso é lembrado frequentemente aos seus colaboradores, nas reuniões, nas pautas, festa de final de ano. E eu acho que as famílias elas também precisam fazer isso. Sentar frequentemente, toda semana, quinzenal, mensal, o momento da família. Eu digo que tem que ser um momento especial. Pode ser em casa, pode ser no restaurante, pode ser num passeio, pode ser em qualquer lugar. Mas tem que ser numa mesa diferente, comendo algo diferente, um horário diferente, uma iluminação diferente, para a gente entender que ela é uma conversa diferente. E nessa conversa, a mãe e o pai, ele lembra os valores da família. O respeito, aí é pessoal, né? É sim, o valor da família. Sim. O respeito, não mentir, ser colaborador, tratar bem todo mundo. E nesse momento é um momento de feedbacks. Como é que estão as suas funções aqui dentro de casa? Porque é importante a gente lembrar que o jovem, ele precisa contribuir, ele ter funções dentro de casa. Condizer da sua faixa etária. Sim. Então, meus filhos têm 5 e 3 anos. Eles conseguem tirar o copo, tirar o prato e levar à cozinha? Consegue, então faz. Lá em casa é proibido a secretária, a babá, tirar o copo por eles. Porque a partir do momento que eu, como pai e mãe, eu não permito o meu filho exercer algumas atividades que é condizente à sua faixa etária, eu estou privando a sua autonomia. Gente, você que é pai, mãe, não privem o seu filho de exercer a sua autonomia, a sua independência, porque isso vai gerar um adolescente, um adulto inseguro, que é tudo que a gente não quer. Então,
essa comunicação, essa validação e esses valores da família, elas precisam estar sempre presentes. E podemos dizer que existem 2 pilares para que haja essa comunicação. Seria ele a comunicação, então, afetiva e a escuta ativa? São 2 pilares essenciais, porque a comunicação afetiva é como eu vou direcionar para os meus filhos os valores da família e como eu quero mostrar para ele o caminho que deve seguir. A escuta ativa é aquela escuta sem julgamento. É difícil. Muito difícil. E diferente de ouvir, de verdade. Porque a escuta ativa é meu filho contar algo que eles aprontaram, coisa de criança, coisa de adolescente, e o nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso desejo é chegar e falar, cara, tá errado. Bloqueou. E psicólogo passa por isso todo dia, o dia todo. O tempo todo. Porque a gente passa o dia Acredito. escutando história, Sim, né? verdade. E aí tem um termo da psicologia que é contra-transferência. Sim. É o meu paciente chegar... Então, por exemplo, eu sou um cara que... eu fico muito incomodado quando eu vejo uma ação, alguém praticando um bullying. Certo. Aí meu paciente chega no consultório e fala, Geraldo, você não sabe o que a gente fez hoje com Olga. Olha, a gente pegou o material dela, rasgamos as páginas, pegamos as canetas dela, quebramos e a gente xingou ela. Falamos coisas não legais e foi muito massa. Não é fácil ser neutro aí. E aí você tem que ser neutro. Porque se eu falo tá errado, eu como terapeuta estou colocando os meus valores. Sim. Mas eu preciso mostrar ao meu paciente como Olga se sentiu. Eu preciso mostrar ao meu paciente as consequências desses atos. Lá na clínica, quando eu passo por situação como essa, e infelizmente eu passo de vez em quando, eu pego alguns estudos, pesquisas, do que aconteceram com jovens que sofreram bullying. Se cortando, depressão, tentativa de suicídio. O silêncio, por vezes, né? E eu falo pro meu paciente, você está preparado para ser responsável por isso? Eu fico calado. Eu faço essa pergunta. Eu mostro a ele todas as possíveis consequências de um jovem que sofre bullying, que pode acontecer hoje na vida adulta, e eu pergunto a ele, você está preparado, olha no olho aqui, você está preparado para ser o responsável por isso? Eu me calo. Aí ele fala, você está certo. Eu estou certo de quê, amigo? Eu não falei para você fazer nada. Eu apenas mostrei o que pode acontecer. Então, isso é uma forma de orientar. Isso é uma comunicação. Eu fazer ele refletir sobre as possíveis consequências dos seus atos. Então, vamos dizer que a segunda pergunta, que vale aí 1 milhão, é que a comunicação afetiva e a escuta ativa, ela é necessária para uma relação positiva entre pais e filhos. É essencial. E o grande lance aí da escuta ativa é a gente escutar os nossos filhos sem julgá-los, que é difícil por causa dos nossos valores. E nós pais precisamos exercer isso. E a partir do momento que eu tenho essa escuta ativa com o meu filho, a minha conexão e a validação da emoção, ela é maior. Porque o meu filho, ele se sente acolhido. E o grande lance da comunicação é essa. É o camarada, ele se sentir acolhido. É igual um cliente que chega numa loja para comprar algo. Quando ele se sente acolhido e compreendido pelo vendedor, ali conseguiu exercer uma relação de conexão. É a partir do momento que eu me conecto, o que acontecer dali para frente ali está validado. É um ambiente seguro. Então, pai e mãe é essencial através dessa escuta ativa, dessa comunicação afetiva. O meu filho, ele se sentir seguro. Quando meu filho se sente seguro, o que eu coloco ali naquela relação, há uma grande chance dele conseguir participar e exercer a cultura da família. Perfeito. Muita coisa a se discutir, não é verdade? E a se aprender, né? São estratégias essenciais para que haja esse relacionamento, né, afetivo, de confiança, hoje em dia entre pais e filhos, e até responsáveis, né, que estão aí, muitas vezes, com essas crianças e adolescentes. E, Geraldo, quais são os caminhos que os pais podem seguir para encontrar essa comunicação? Coisas simples, ações simples, porque acreditamos que muitas vezes não precisa ser um grande cenário, um melhor restaurante, um simples pote de pipoca. Pode se tornar uma estratégia? Um simples
pote de pipoca pode sim ser uma grande estratégia, como uma massagem, como consertar a bicicleta dele, se for a linguagem do amor dele. Sim. Então tem um livro muito bom, que é 5 Linguagens do Amor, né? Que fala que todos nós, serve para você também, viu, Rafael? Todos nós temos 5 possibilidades de nos sentirmos amados. Então, seja palavras de afirmação, que é o elogio, o toque, né? O toque físico, você pegar nele, fazer uma massagem nele. Presente. Me lembrando que o presente não necessariamente você tem que ir lá no shopping comprar um presente para o seu filho, tá? Pode ser algo que você preparou para ele, algo que ele se sentiu lembrado. Atos de serviço, ajeitar a bicicleta, a capa do caderno do livro dele quebrou, torou, rasgou, você colou. E quinto e último, tempo de qualidade. E tempo de qualidade não necessariamente tem que ir no restaurante e viajar, levar o menino para, sei lá, um parque, para Disney. Mas tempo de qualidade é você estar com ele. Tá em casa, tá brincando com ele, descer pro seu prédio, levar para uma praça, né? Então, assim, lembrando que de graça tem muita coisa boa pra gente fazer também. Com certeza. É porque hoje com a internet, né, as pessoas estão sempre mostrando o extraordinário. Então, o extraordinário tem que ser algo assim, fantástico, né? E não necessariamente, principalmente quando é criança. Quando é criança, né, os pais se preocupam em poder proporcionar o melhor para os seus filhos. E eu entendo isso, né? Quem é pai e mãe quer proporcionar sempre o melhor para os seus filhos. Show! Mas lembrando que o melhor nem sempre é o mais caro. Pode ser um pote de pipoca. Ao que você e seu filho ali vocês fazem, pipoca salgada, pipoca doce, pipoca caramelizada. E quando o seu filho for pai, for mãe, fizer pipoca, ele vai se lembrar que fazia aquilo com Memórias você. afetivas. As memórias E afetivas. a gente lembrar também que não precisa de pauta, né? Pra gente conversar com os nossos filhos. Tem que ser algo realmente assim da rotina mesmo, de você sentar, de se sentir seguro naquele momento ali com seu pai. E eu gostei, até porque se a gente sempre mantém essa relação, né, de conversa, de diálogo sem pauta, no dia que for uma pauta, ele não vai estranhar. Não vai estranhar. Perfeito. Gostei. Porque às vezes a gente não tem esse momento, né? Até de entrar no quarto do filho, né? Entra no quarto, tem pais que não entram no quarto dos filhos. Principalmente os adolescentes, né? E aí eles... Ambiente fechado. É Fechado. o meu espaço, E né? aí, quando o pai, quando a mãe entra no quarto, o filho pergunta, você tá fazendo o que aqui? Sai daqui, é meu quarto. Lembrando que não é o quarto dele, o quarto é da casa. Existe a identidade, mas é totalmente diferente. É da casa, o pai e a mãe podem entrar em qualquer momento. Eu me lembro que tem um amigo meu que a mãe dele, ela entrava no quarto dele, né? Aí ela saía procurando as coisas. Abria guarda-roupa, abria armário, abria tudo. Aí ele falava assim, mãe, você tá procurando o quê? Não sei, não achei nada ainda. Não sei, amigo. Quando eu achar, eu digo que eu tô procurando. Porque acaba se tornando um espaço alheio à casa. É um espaço que verdade? só o adolescente vai entender e vai achar o que procura ali. Então, quando eu entendo a linguagem do amor do meu filho, a gente se conecta. Dali pra frente, o que você falar pra ele, ele vai estar mais aberto a receber aquelas informações. Conectei, entendi a linguagem do amor dele, canal aberto. Pode meter brasa. Perfeito. Ser exemplo. Os pais precisam ser exemplo. Não é verdade? Os pais precisam ser exemplo na cultura e nas ações. Além de ser exemplo, a gente também precisa fazer com que os nossos filhos sintam a alegria daquilo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho o hábito mensalmente de doar coisas. Estou sendo exemplo, Sim. tá? Só que, de repente, para o meu filho, doar coisas é perder. Então ele pode pensar, interpretar e falar assim, caramba, meu pai e minha mãe, todo mês ele doa coisas. Mas eu não gosto de doar, não. Eu gosto de ter as minhas coisas. São minhas, né? São minhas. E a gente sabe que isso para criança é um sentimento de posse. E a gente tem que entender isso. Principalmente para a primeira infância. Né? Principalmente porque o que acontece? Quando é criança, meu filho, divide o seu brinquedo com Olga, você tem que dividir, você é egoísta. Aí tu chega pro pai, tu divide teu carro com alguém, Com alguém. teu celular, tu sai emprestando para alguém, tua bicicleta que você comprou, tu empresta ela para alguém, então por que o teu filho tem que dividir o carro dele? Ah, Geraldo, então ele tem que ter esse tipo de comportamento egoísta? Eu não estou dizendo que tem que ter. Estou dizendo que a gente tem que entender como as pessoas funcionam. Ali é uma posse dele, ele tem um ciúme dele, ele tem um carinho por aquele objeto, aquele carrinho. Ele faz parte da identidade dele também.
Tudo está na interpretação. Então, se eu dou todo mês algo, o meu filho pode achar que eu estou perdendo. Mas se eu mostro para o meu filho que eu estou ajudando outras pessoas. Você explica, né? Se eu mostro para o meu filho que nós estamos deixando alguém mais feliz. Ontem eu escutei da minha cunhada. Minha cunhada falou assim, Geraldo, a gente tem tanto aniversário. Ela tem 3 filhos. Então, são 3 lancheirinhas. E tem final de semana que ela tem 3 aniversários. Então, amiga, são 9 lancheirinhas. 9 lancheirinhas. Não tem que dar conta. É muita bacana. E aí ela fala assim, Geraldo, a gente tá doando. Só que aí, criança aqui dentro quer doar uma lancheirinha. Quem vai doar a lancheirinha, né? Ela me contou no outro almoço da família. Eu disse, e aí, meu amigo, como é que é? Ela disse, aí, no começo foi uma confusão, né? Lógico. Mas a gente tava mostrando para eles a alegria das crianças que recebia. Então, assim, hoje, os filhos dela já pegam a lancheirinha. Mamãe, a gente já vai doar para as crianças que elas vão ficar felizes, né? Você entendeu a interpretação? Ela não tá perdendo. Ela tá deixando outras pessoas mais felizes. Então, acho que o lance da comunicação com os nossos filhos é sempre a gente mostrar como aquelas nossas ações podem repercutir na vida dos outros. E não só impor, né, Geraldo? Mas também explicar o porquê. Total, explicar o porquê. Essa comunicação, ela precisa ser explicativa. Ela precisa estar alinhada com a cultura e os valores da família. E outra coisa também que ajuda muito é o camarada participar da ação, né? Então, assim, você vai lá deixar, você vai lá entregar. Sempre ser inserido. Total. Isso ajuda muito no processo. Essa relação entre pais e filhos, é o tempo de qualidade que foi colocado, né? Ser exemplo. Mas como ajudar aquele pai a chegar aí? Essa pergunta é boa, viu? Como fazer um pai entender que ele precisa ser exemplo para o seu filho e ele precisa ter uma melhor comunicação? E ser presente também, né? Como? Nós pais. Eu geralmente mostro para os pais as possíveis consequências desses atos, tá? Por exemplo, tem pais que falam assim, Geraldo, meu filho é um anjo. Ele não dá trabalho de nada. Eu mando ele comer isso, ele come. Eu mando ele vestir isso, ele veste. Olhe, pense no menino bom. E eu falo para os pais, rapaz, quando é criança é bom mesmo. Porque os meus filhos, que têm 5 e 3 anos, já querem escolher a roupa. Show. Mas às vezes a roupa não é adequada para o ambiente. Coloca. Aí você tem que convencer eles. Aí é aquela situação, né? Que é roupa A e a roupa é B. Isso desgasta. Verdade. Aquele filho que não dá esse trabalho é muito bom. A roupa é essa, ele veste e pronto. Só que, em contrapartida, na adolescência, um filho muito passivo, é importante lembrar que ninguém está afirmando nada, Sim. há uma maior probabilidade dele sofrer um bullying, dele sofrer uma rejeição, dele não ter bons vínculos, dele não se impor, dele não ter autonomia. Então, você que é pai, mãe de uma criança e tem um filho muito passivo, eu sei que hoje isso é muito bom, 0 trabalho, mas na adolescência isso pode ser um fator de risco para um bullying. Porque ele está acostumado a aceitar tudo, né? Está acostumado a aceitar tudo e ele não se impõe. Então, a partir do momento que eu entendo que eu, como mãe e pai, preciso estar mais presente no dia a dia dos meus filhos, na comunicação, no tempo de qualidade, isso gera um vínculo seguro. Isso vai fazer com que o meu filho ele tenha mais autonomia e ele busque se expressar mais. Essa comunicação que a gente quer que os nossos filhos tenham, de falar suas opiniões, de se impor, ela é essencial para a adolescência e para a fase adulta. Agora, a gente não pode mentir, dá trabalho. Você tem um filho criança que diz que só quer usar minha filha, eu quero com penteado tal, eu quero hoje ir para a escola assim, dá trabalho. Mas eu falo muito para minha esposa, minha filha, é bom que ela já está exercendo a sua autoridade quando ela for adolescente, quando ela for adulta. Então vai dar menos trabalho nesse quesito. Agora vamos para o próximo passo. E o cuidado ainda nessa formação, Geraldo, me corrija, entre a formação da autoridade com a diferença do autoritarismo. Isso aí é uma linha, é uma linha delicada. Autoridade com autoritarismo, né? Autoridade versus limites. Até quando Saber dizer não. eu estou colocando um limite ou até quando eu estou sendo um pai autoritário?
Sim. Isso é uma pergunta, é uma boa pergunta, mais uma vez. Mas sabe quando é que a gente tem que entender, quando eu estou colocando limites e quando eu estou sendo autoritário? Quando eu estou impondo as minhas vontades e quando eu não estou educando os meus filhos. Porque o autoritarismo, faça isso, cala a boca, acabou. O limite, você não pode fazer isso, porque pode acontecer aquilo. Então existe uma diferença entre limite e autoritarismo, como também existe uma diferença entre permissividade e deixar o meu filho ter alguma autonomia. Porque às vezes os pais podem deixar que seu filho tenha alguma autonomia e outros pais podem julgar como falar assim, eles não dão limite aos filhos. Mas aí qual é a diferença? A diferença é quais são as ações que meus filhos estão tendo e se está dentro do meu campo de visão. Sim. Então, por exemplo, estamos aqui num ambiente fechado. E aí minha filha está aqui e ela fala, papai, eu quero água. Aí eu falo assim, Rafa, onde é que tem água aqui? A Rafa, rapaz, tem água aqui na outra sala. Estamos no ambiente fechado. Bebel, vai lá pegar água. Isso para mim é exercer autonomia. O que seria uma permissividade? Rafael, onde é que tem água aqui no prédio? Rapaz, tem lá embaixo, no térreo. Minha filha tem 5 anos. Meu amor, vá lá, pega o elevador, ou vá pela escada e vá pegar água. Peraí, Geraldo, sua filha tem 5 anos. Não, estou exercendo a autonomia e a independência da minha filha. Será que uma criança de 5 anos tem uma capacidade cognitiva, emocional para isso? Então, o lance que eu falo para os pais é a gente entender a idade, e não só a idade, porque a gente sabe que tem crianças e jovens que são mais maduros. Sim. A idade e a maturidade do meu filho e se ele está preparado para isso. Se ele não está preparado, não tem o que conversar. Não é possível se cobrar algo diante dessa realidade. Que não está nas condições A dele. maturidade. Do mesmo jeito é o contrário. Se eu dou um brinquedo para o meu filho, que não é condizente à faixa etária dele, se eu peço para ele fazer coisas que eu vejo que está além da maturidade e do fator emocional dele, eu vou frustrá-lo. E aí, esse meu filho ele vai estar sempre vendo o quê? Como uma pessoa incapaz. Ele não se sente capaz, né, de realizar aquela ação. Porque está além. E não é que ele não tem condições, é que o momento não está propício. Se a gente parar para pensar, o lance aí em autoridade, autoritarismo, limite, permissividade, é sempre eu estimular o meu filho, agora sim, é delicado, mas eu sempre estimular o meu filho condizente à sua maturidade cognitiva e emocional. Sempre estimular, sempre estimular, sempre estimular. Se isso é condizente à capacidade cognitiva dele e emocional, eu vou estimular. Por exemplo, meus filhos, eu não carrego mochila deles. Eles não conseguem carregar. Então, a gente quando sai de casa, cada um pega a sua bolsa. É carrinho. Sim. Leva pro carro. Hoje, eles já fecham a porta do carro. Aí eu boto o cinto. Já estou ensinando a botar o cinto. Então, quando eu vejo que já tem condições, aí aquilo ali eu já não faço mais. A não ser que esteja um dia manhoso e, não, papai, aí tudo bem, é um evento, é uma situação. Mas eu já falo, a gente já passou essa fase. Agora é com você. Então, é condizente. Agora, hoje, existe aquele modelo de pai que eu esqueci de comentar aqui, que é o pai super protetor. Sim. Sim. Então, esse modelo de educação de super proteção, a comunicação é assim. E às vezes é um adolescente fala como bebê. E acaba achando bonitinho. Infantiliza o camarada. E aí ele também se vê como esse bebê, como essa criança. E nós precisamos mostrar ao meu filho, mostrar ao filho, que ele já não está mais naquela fase. Perfeito. Mas isso também é uma dependência dos pais. Sim. Querendo que aquele adolescente seja sempre um Corte bebezinho. umbilical. É difícil, né? E eu entendo. Verdade. Eu entendo. Você quer mãe, quer pai. Homem é bom demais, Verdade, homem, ter uma criancinha em casa. Homem. Maravilhoso. É muito bom demais, homem, ter um bebezinho, uma criancinha em casa. Aí, do nada, você vê aquele adolescente, aquele novo ser. Verdade. Que momento maravilhoso, né? Beleza. Isso. Essa conexão, essa maneira de planejar
novos aprendizados. Eu acho que a vida é feita de aprendizado, né? Hoje, as crianças, os adolescentes, a cada geração mudam e nós precisamos mudar junto com eles. Não podemos ficar estáticos. Perfeito. Não é verdade? Geraldo, um prazer enorme recebê-lo aqui nesse momento. Não é, Belisa? Sim, um prazer. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Belisa, Olga, obrigado. Estou sempre à disposição do Colégio Marista de Natal. Foi um prazer estar com vocês. Encerramos nosso segundo Marista Cast com a temática Como se conectar com seu filho. Aguardamos vocês no próximo episódio.